do esporte. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou falar sobre Vasco e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Com gols de Maicon, Verratti, Gustavo Henrique e Guilherme e Ryan, o Corinthians ganhou de 3-2 da equipe do Vasco. Bom, o Corinthians do Dorival Júnior fez um grande jogo e isso se refletiu no placar. Bom, o Corinthians que cada vez mais vai se afastando dessa, vai olhando cada vez mais longe a zona de rebaixamento e um Vasco que vai se aproximando dessa zona de rebaixamento. E bom, o Corinthians hoje ele fez o Dorival esse Corinthians do Dorival fez um grande jogo hoje e não é à toa que não é à toa que a equipe venceu de 3-2 na minha opinião Corinthians do Dorival vem em franca evolução evolução e eu creio que o Dorival Júnior vai tende a cada vez mais conseguir vitórias como essa de hoje, porque o Dorival ele é um treinador que sabe mexer, mexer na sua equipe, sabe entende muito taticamente e, é um treinador que por por esses atributos foi para a seleção brasileira, porque porque ele há anos ele vem fazendo grandes trabalhos nas equipes que ele comanda e no Corinthians também no Corinthians também é um grande trabalho já a equipe do Vasco que, que no jogo passado que no jogo passado venceu a equipe do Santos e que hoje a equipe que venceu a equipe do Santos por 6-0 no jogo passado e que hoje a equipe do Diniz ela não esteve bem, não jogou bem, ela foi completamente distinta da equipe que goleou a equipe do Santos. Foi uma outra equipe que, que, que os torcedores do Vasco em São Januário viram hoje. Foi uma equipe completamente uma equipe espaçada, uma equipe que, que ajudou de certa forma uma equipe que o Diniz até tentou impor o estilo de jogo dele durante a partida, mas não conseguiu. E por isso e muito por conta disso o Corinthians venceu a equipe do Vasco por 3-2. Porque o Diniz até tentou mudar a história do jogo com alterações, tentou tentou mudar o rumo da partida, mas o Corinthians acabou saindo com os 3 pontos. E bom, esses 3 pontos foram importantes para o Corinthians, porque a luta do Corinthians é permanecer na primeira divisão. E o Corinthians vai pontuando. É importante o Corinthians ir pontuando cada vez mais para ficar na primeira divisão. E o Dorival Júnior
ele é um treinador que ele é um treinador que coloca os esquemas táticos dele, o rápido, e as equipes conseguem assimilar as ideias do rival rapidamente, como está acontecendo hoje, como está acontecendo no Corinthians. Já a equipe do Vasco do Fernando Diniz, ele que na minha opinião, ele que na minha opinião ainda consegue ele ainda consegue extrair o melhor do Vasco, porque na minha opinião esse foi um tropeço completamente natural, porque Vasco e Corinthians são duas grandes equipes e é natural você ter um tropeço num jogo dessa grandeza. E também o que é natural também é a oscilação, é a oscilação. E o Vasco ele tá dando uma oscilada e eu creio que essa oscilação vai fazer o Diniz ver os erros que ele cometeu na partida de hoje e vai fazer também ele melhorar esse Vasco. E, e bom, o Dorival e o Diniz são dois grandes treinadores. E hoje foi um grande confronto. E os dois treinadores que inclusive os dois treinadores têm uma semelhança. Ambos passaram pela seleção brasileira em diferentes fases, é verdade, mas ambos podem botar no currículo que passaram pela seleção brasileira. Bom, agora Vasco e Corinthians eles vão lutar cada vez mais para subirem para subirem na tabela e não correrem esse risco do rebaixamento, porque na minha opinião ir para a Série B não pode ser o destino de Vasco e Corinthians, porque são duas grandes equipes e na minha opinião na minha opinião eles têm que permanecer na Série A, porque 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 na minha visão cada mais equipes ganhando na Série A é melhor para o público e é melhor para é melhor que as pessoas tenham mais grandes jogos para assistir. Então é isso, galera do T-Sport. Se inscreva no canal T-Sport, o canal de esporte. Deus abençoe a todos.